Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Oitavo mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho ou não mentir, que é a mesma coisa. No programa anterior, nós explicamos a expressão tão bonita, viver na verdade. Hoje nós vamos falar de uma outra parecida, testemunhar a verdade, ou dar testemunho da verdade. O cristão é, antes de tudo, testemunha de Cristo. Os mártires são testemunhas até a efusão de sangue da fidelidade a Cristo. Vós sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, na Samaria, na Galiléia e até os confins do mundo, disse Jesus, ressuscitado antes de subir ao céu, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, o que significa ser testemunha da verdade? Testemunhar a verdade. Dar testemunho da verdade. Responde o parágrafo 2471 do Catecismo da Igreja Católica. Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor. Em situações que exigem a confissão da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, conforme o exemplo de São Paulo diante dos seus juízes. É preciso guardar uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Essa questão era particularmente grave no tempo, nos primeiros séculos da Igreja, quando os lapsos, quando os traidores, aqueles que negavam a fé, discussões sérias dentro da Igreja, devem ou não ser readmitidos, os que traíram a fé, os que se envergonharam, os que não deram testemunho de Cristo Jesus diante do Império Romano, diante dos perseguidores, etc. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. O dever do cristão é, diante de quem quer que seja, testemunhar a sua fé em Deus, testemunhar a sua pertença à Igreja e jamais se envergonhar de ser cristão, de pertencer à Igreja Católica. Esse testemunho, que às vezes pode custar até o sacrifício da própria vida, obriga sempre e em todas as ocasiões. O contrário não é traição apenas à sua consciência, não é traição apenas à Igreja, não é uma mera vergonha, um mero receio de sofrer alguma hostilidade, algum castigo, alguma, rebordosa. É simplesmente negar Deus, é sentir vergonha de Deus, é dizer, isso não é importante para mim, ou se era, aqui não é. Então, é algo descartável que agora não faz parte do meu ser. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E a recusa em testemunhar o Senhor nas situações adversas equivale exatamente isto. Eu posso passar sem Ele. Eu não quero dizer que pertenço a Ele. Eu sinto vergonha disso. Tenho medo de sofrer alguma represália. É um dos pecados, sem dúvida alguma, dos mais graves. Dar testemunho da verdade, isso é o preço que nós pagamos e devemos, ainda que em situações extremas, situações limite, dar testemunho da verdade, e a verdade é Cristo, nossa pertença a Ele é indiscutível, imbarganhável, inalienável.